Olá, hoje falaremos sobre os aspectos radiológicos dos nódulos renais e adrenais, bem como dos protocolos para essas patologias. Começaremos pelos rins. Como vimos em uma aula anterior, o protocolo para estudo dos rins envolve uma fase pré-contraste, uma fase arterial, uma fase chamada nefrográfica e uma fase chamada excretora que acontece entre 5 e 7 minutos. Como podemos ver nessas imagens, aqui nesse canto temos uma fase pré-contraste, sem evidência de contraste nem na aorta nem no parênquima renal. Nesta imagem temos a fase arterial, ou também chamada de córtico medular, onde observamos o contraste dentro da aorta e um realce bastante intenso da cortical renal, enquanto que a medular não realça tanto. Já nessa fase, chamada nefrográfica, temos uma homogeneidade do contraste, tanto no córtex quanto na medular. E nesta última fase, observamos o contraste sendo excretado na via coletora. Nestas reconstruções coronais, podemos ver novamente todo esse aspecto da fase pré-contraste, fase córtico-medular, fase nefrográfica e fase excretora. Como nós vimos na outra aula, a fase córtico-medular ela coincide com a fase arterial hepática, ela acontece entre 20 e 40 segundos aproximadamente. A fase nefrográfica ela acontece também coincidentemente com a fase portal entre 60 ou 70 a 90 segundos. Já a fase excretora, como vimos, ela acontece entre 5 a 7 minutos. Agora, vamos começar o estudo dos nódulos renais. Como vocês viram no livro de patologia Robbins, os tumores malignos mais comuns renais são os carcinomas de células renais e os carcinomas de células transicionais. Os mais comuns são os carcinomas de células renais, e eles são subdivididos em células claras, papilífero e cromófobo. Os carcinomas de células renais do subtipo células claras comumente se apresentam como nódulos hipervascularizados, como podemos ver nesse exemplo. Aqui no rim direito temos um nódulo que na fase arterial tem um realce já bastante intenso e aparentemente ele sofre uma espécie de washout nas demais fases. Então, dessa maneira a gente caracteriza um nódulo hipervascularizado renal. Mais comumente, como eu falei, ele é um carcinoma de células renais do subtipo células claras. Podemos confirmar esse realce hipervascular medindo o ROI dessa lesão em todas as suas fases. Aqui, no pré-contraste, temos uma atenuação de 40 unidades Hounsfield, na fase arterial ou córtico-medular de 138 unidades Hounsfield, na fase nefrográfica, 88 unidades Hounsfield, e na fase excretora, 74 unidades Hounsfield. Já os carcinomas de células renais dos subtipos cromófobo e papilífero normalmente se apresentam como lesões hipovascularizadas. Vamos observar este caso. Temos um pequeno nódulo periférico no rim direito novamente. Esse nódulo na fase arterial não apresenta um realce mais intenso ou semelhante à cortical renal. Também na fase nefrográfica ele tem um realce discreto e na fase excretora novamente. É até difícil fazer uma diferenciação com um cisto renal. Mas podemos confirmar que houve um realce medindo a densidade desse nódulo em todas as fases. Na fase pré-contraste vemos 20 unidades Hounsfield, na fase arterial 29 unidades Hounsfield, na fase nefrográfica já houve um realce mais evidente, 44 unidades Hounsfield, e na fase excretora também 44 unidades Hounsfield, caracterizando um realce do tipo hipovascular. Então, nódulos hipovasculares renais comumente são carcinomas de células renais dos subtipos cromófobo e papilífero. Já os carcinomas de células transicionais se apresentam como lesões hipovascularizadas infiltrativas. Vamos observar este caso, um rim direito de dimensões aumentadas, podemos compará-lo com o rim contralateral e vemos que existe uma distorção da sua arquitetura e áreas hipovascularizadas no seu interior. Essas alterações persistem em todas as fases do estudo, tanto na fase córtico-medular quanto na nefrográfica
e na fase excretora. Esse é um caso de carcinoma de células transicionais. Alguns nódulos renais têm etiologia benigna. Eles são principalmente o oncocitoma e o angiomiolipoma. Vamos observar este caso. Temos uma lesão no meio do rim esquerdo. Essa lesão é uma lesão nodular, esofítica, de contornos lobulados e que, na fase arterial, já apresenta realce bastante significativo, ou seja, é uma lesão hipervascularizada. Ela já realça na fase córtico-medular. Nas fases nefrográfica e excretora, observamos algum grau de washout dessa lesão. O detalhe é que podemos verificar no seu interior uma área estrelada e hipodensa. Essa área estrelada e hipodensa, ela é sugestiva de uma cicatriz no meio da lesão. Quando achamos cicatrizes no meio de nódulos renais, devemos pensar no diagnóstico do oncocitoma. Contudo, esse achado não é um achado muito específico. Ele também pode aparecer nos carcinomas de células renais do subtipo células claras, pois eles podem apresentar no seu interior áreas de necrose que podem simular cicatrizes dos oncocitomas. Então, não podemos firmar o diagnóstico definitivo de um oncocitoma para esse caso. A outra lesão renal benigna que mostraremos aqui é o angiomiolipoma. Sua principal característica é o componente gorduroso no seu interior. Sempre que identificarmos gordura no interior de um nódulo renal, devemos pensar na possibilidade de um angiomiolipoma, que é uma lesão de etiologia benigna. Aqui, neste caso, podemos ver um nódulo grande renal no polo inferior à esquerda, que no seu interior vemos bastante componente com densidade semelhante à gordura intraabdominal. Então, é um nódulo cujo principal componente é a gordura. Dessa forma, fizemos o diagnóstico de um angiomiolipoma. Agora passaremos para o estudo das adrenais. As adrenais são órgãos que se situam acima dos rins, são órgãos retroperitoneais e nos estudos radiológicos têm formato em V ou Y invertido. Vamos observar a adrenal direita com seu formato em V, às vezes em Y invertido, e a adrenal esquerda que está mais parecido com Y invertido. Os nódulos adrenais mais comuns são os adenomas adrenais. São frequentemente identificados incidentalmente e sua principal característica é uma densidade média abaixo de 10 unidades Hounsfield. Nessa adrenal esquerda observamos um nódulo bem definido, homogêneo, cuja densidade média foi de 3 unidades Hounsfield, caracterizando dessa maneira um adenoma adrenal. Eventualmente, não é possível fazer o diagnóstico de um nódulo adrenal somente através da fase pré-contraste, ou seja, o nódulo pode ter uma densidade acima de 10 unidades Hounsfield, digamos 15 unidades Hounsfield. Nessas situações, lançamos mão do contraste. Como vimos em aulas anteriores, os protocolos para estudo da adrenal utilizam fases portal e fase tardia com 15 minutos. Dessa maneira é possível calcular o washout dos nódulos adrenais. Esse cálculo pode ser o washout absoluto, como podemos ver nessa fórmula aqui, ou o washout relativo, com essa fórmula aqui de baixo. Vamos analisar este caso aqui de cima. Temos um nódulo na adrenal esquerda, cuja densidade pré-contraste é de 9 unidades Hounsfield, ou seja, não precisaríamos usar o contraste nessa situação. Porém, foi injetado contraste e observou-se na fase portal uma densidade de 43 unidades Hounsfield e de 22 unidades Hounsfield na fase tardia de 15 minutos. Ou seja, de 43 para 22 unidades Hounsfield, houve um washout bastante significativo. Quando calculamos o washout absoluto dessa lesão, chegamos ao resultado de 62% e o washout relativo de 49%. Esses padrões de washout são compatíveis com adenoma, pois quando temos nódulos com washout absoluto acima de 60% e nódulos com washout relativo acima de 40%, eles são compatíveis com adenomas. Nesta curva de perfusão, nós podemos ter uma noção de como se dá esse washout no nódulo adrenal, no adenoma adrenal. Imaginemos que esta curva em azul é o nódulo adrenal. Ele tem um realce bastante intenso na sua fase portal e um washout progressivo
até a fase tardia de 15 minutos. Outras lesões adrenais, como metástases ou os carcinomas adrenais, eles não têm esse tipo de padrão de perfusão. Eles têm um realce mais progressivo, como podemos ver nessa curva vermelha. Então, são padrões bastante diferentes. Entretanto, devemos tomar cuidado com um diagnóstico diferencial. Os feocromostomas, eles podem exibir uma curva perfusional semelhante a essa. A grande diferença é que o paciente vai ter uma clínica específica para feocromostoma e, normalmente, o pico arterial é superior ao pico arterial ou portal apresentado pelo adenoma adrenal. Normalmente são realces muito mais intensos. Porém, o feocromostoma também pode demonstrar washout, assim como o adenoma adrenal. Vamos analisar este caso. Temos um nódulo adrenal à esquerda, cuja densidade média é de 3 unidades Hounsfield, ou seja, não precisaríamos mais injetar contraste para analisar esse nódulo, pois sua densidade é abaixo de 10 unidades Hounsfield, de maneira que fizemos o diagnóstico de um adenoma adrenal. Mas foi utilizado o contraste. E aí observamos na fase portal uma densidade média próxima a 100 unidades Hounsfield e na fase tardia de 15 minutos, 33 unidades Hounsfield. Quando calculamos de 100 para 33, houve um washout bastante significativo, sendo o cálculo do washout absoluto de 69% e do washout relativo de 68%. Portanto, chegamos à conclusão que são padrões de washout típicos de adenomas adrenais, pois o washout absoluto foi acima de 60% e o washout relativo foi acima de 40%. Vamos analisar este caso de ressonância magnética. Se trata de um paciente hipertenso e que possui um nódulo na adrenal direita, com um realce já na fase arterial bem importante, na fase portal se mantém um realce e na fase de equilíbrio, com 3 minutos somente, já é possível observar algum grau de washout do nódulo. Aqui não calcularemos nenhum padrão de washout, não calcularemos nenhuma porcentagem de washout. Coloquei esse caso para nós termos em mente que o diagnóstico diferencial de lesões hipervascularizadas adrenais se faz com o feocromostoma, principalmente quando estamos lidando com um paciente hipertenso. Por fim, a última lesão adrenal que gostaríamos de mostrar é o mielolipoma adrenal. É um nódulo que, assim como o angiomiolipoma renal, possui componente gorduroso no seu interior. E é um nódulo que normalmente não se faz diagnóstico diferencial com outras patologias. Normalmente, quando se observa um nódulo com conteúdo gorduroso na adrenal, se chega ao resultado de um mielolipoma adrenal. Neste caso, temos na adrenal esquerda, na sua haste mais lateral, um nódulo com conteúdo gorduroso no seu interior. Observe que a densidade do nódulo é semelhante à gordura intraabdominal, de maneira que chegamos ao diagnóstico de um mielolipoma. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.